Em algum momento você já parou para pensar sobre a importância do impedimento no futebol? Pode parecer algo bobo, mas sem ele o jogo não seria o mesmo. O impedimento é uma das regras mais complexas desse esporte, pois depende do posicionamento em campo e da capacidade do árbitro de ver até o mínimo espaço que o jogador ultrapassar dessa barreira. E no vídeo de hoje, iremos te contar um pouco mais sobre essa regra, quando foi criada, como funciona e muito mais. Então se você gostou da ideia desse vídeo, fica por aí e vamos nessa! Primeiro de tudo, antes de querermos entender as suas regras, vamos primeiro descobrir a sua origem. O impedimento foi criado no século XIX, quando os jogadores simplesmente ficavam perto dos goleiros para receber a bola e fazer o gol com mais facilidade. Isso na época era algo muito comum, mas com o tempo foi ficando cada vez mais chato. Então foi a fim de solucionar esse problema que o impedimento surgiu. Essa regra já passou por várias alterações até conseguir de fato se adequar no melhor ritmo de jogo e ser eficaz. A última alteração do impedimento foi feita em 2005, quando a FIFA determinou que a jogada não poderia ser parada se o jogador que está em impedimento não tivesse se envolvido na jogada. E há um mês atrás, o International Board, que é um órgão que controla as regras do futebol, admitiu que estão estudando uma possível alteração na regra do impedimento. Mas fica com a gente que vamos te explicar isso mais pra frente no vídeo também. Bem, já sabemos a sua origem e por que a regra foi criada. Então, agora podemos ir para a lei de fato. A lei do impedimento foi regulamentada em 1863, bem quando estavam determinando as primeiras regras desse esporte. E como já disse, essa regra passou por várias alterações até os dias de hoje, para que pudesse ser o mais eficaz possível. Mas olha como foi a primeira regra no século XIX. Para um jogador não estar em posição de impedimento, é preciso que outros 4 jogadores do time adversário estejam em sua frente. O objetivo era fazer com que o jogador participasse totalmente da partida e não ficasse apenas esperando a bola na frente do gol para empurrar para dentro. E claro, assim como toda a regra que é criada neste esporte, alguns especialistas da época diziam que se tratava de algo inútil para o futebol. Apenas iria atrapalhar o show, pois a função do zagueiro é justamente defender a sua área de seu rival. A lei do impedimento foi regulamentada em 1863 e foi em 1866 que aconteceu a sua primeira alteração. Foi quando a quantidade de jogadores à frente do atacante passou de 4 para 3. Depois, em 1907, tivemos outra alteração. Foi quando determinaram que a infração só poderia ser sinalizada se o jogador estivesse no campo de ataque rival. E depois, em 1924, tivemos mais uma alteração na regra. Foi neste ano que foi introduzido o impedimento passivo, que é quando há um jogador na condição acima da linha, mas não é ele quem recebe a bola, e sim outro, que estava na condição legal. Neste caso, o impedimento não deveria ser marcado. Mas a alteração que mais mudou de fato aconteceu neste mesmo ano que o impedimento passivo foi criado, em 1924. Quando o número à frente do jogador passou de 3 para 2. O objetivo era deixar o jogo cada vez mais rápido e fluido. Então, resumindo a regra nos dias de hoje de forma rápida. Primeiro, o jogador deve estar acima da linha de impedimento. Segundo, o jogador deve participar da jogada. Se nenhuma dessas duas coisas que foram citadas foram feitas, não se pode marcar um impedimento. Um jogador estará em posição de impedimento somente se: condição número 1. Um colega de time está tocando a bola enquanto executa um passe, uma cabeçada ou um chute a gol. Condição número 2. O referido passe não é uma cobrança de escanteio, um tiro de meta ou uma cobrança de lateral. Condição número 3. O jogador está no campo de ataque. Condição número 4. O jogador está o mais próximo da linha de fundo adversária do que a própria bola. Condição número 5. Apenas um oponente está mais próximo da linha de fundo adversária do que o jogador. O bandeirinha dentro de campo é o responsável de marcar o impedimento caso o jogador estiver dentro dessas condições. Mas em caso de dúvida e para menores erros, o árbitro pode consultar o VAR. É fato que essa tecnologia não está ainda em todos os campeonatos, mas no que ela está disponível, o árbitro pode usar como recurso. Bem, lembra que falamos que o International Board está estudando fazer uma possível alteração na regra do impedimento? Agora que já sabemos de tudo, podemos te explicar. Em sua 134ª reunião, o órgão estudou essa possibilidade. O objetivo, de acordo com os participantes da reunião, é favorecer as jogadas de ataque.
Com o VAR, alguns impedimentos foram dados por poucos centímetros, e isso anda causando uma discussão em todo o mundo. A resposta do International Board da FIFA é uma possível mudança de regra, mas primeiro as entidades precisam estudar mais a fundo, pois uma pequena alteração pode influenciar no futebol do mundo todo. Recentemente, uma pista vindo do Arsene Wenger, um técnico que se consagrou no Arsenal, foi dada explicando como essas alterações estão sendo estudadas. Não será impedimento se qualquer parte do corpo que possa marcar um gol esteja na mesma linha do último defensor, mesmo que outras partes do corpo do atacante estejam à frente. Assim, não haverá mais decisões sobre milímetros e frações do atacante estarem à frente da linha defensiva. E aí, você acha que seria uma boa? Lembrando que o International Board é um órgão independente da FIFA, que participa do encontro anual na condição de convidada. Como o futebol nasceu na Grã-Bretanha, a reunião é sempre realizada lá e as federações britânicas têm participação garantida nas discussões. Gostou de saber um pouco mais a fundo sobre impedimento? Comenta aí pra gente saber. Se você chegou até aqui, muito obrigado pelo seu acesso. E esse foi o Joga Bonito de hoje.